Olá, amigos e amigas do blog Processamento Digital. Como é que vocês estão? Bom, eu estou aqui com um tutorial sobre para o ArcGIS, no caso, sobre tabela de atributos no raster. Eu vou utilizar como modelo aqui desse tutorial um modelo de elevação SRTM Topodata processado pelo INPE. Vou extrair aqui os arquivos que eu baixei no site. Em seguida, eu vou adicionar esses arquivos no ambiente de trabalho do ArcGIS. Esses arquivos do Topodata, eles estão no formato float point, porque ele é um modelo de elevação. Sendo um modelo de elevação, ele é um dado contínuo. Mas o que é um dado contínuo? Dado contínuo, basicamente, é um dado que ele não tem limite. Sem limite, é um dado sem fronteiras. E o raster, o que o raster é? É uma representação de um fenômeno da natureza. No caso aqui, o SRTM ele reproduz a elevação, no caso. Outro fenômeno, por exemplo, da natureza que você poderia representar seria, vamos supor, a precipitação. O volume de água que, por exemplo, cai na bacia hidrográfica. Precipitação é chuva, no caso. É um fenômeno da natureza. O outro seria índice de poluição. O índice de poluição que você tem de lugar também é um fenômeno. Esses fenômenos eles são contínuos, ou seja, definir você não tem como definir com precisão onde começa e onde termina. Basicamente isso. Então, no caso aqui, o SRTM ele vem com um problema de referência espacial de desconhecida, mas é fácil de você definir a projeção desses arquivos. Ó, nas propriedades do arquivo, na guia source, você vê que ele é, como eu disse, ele é um tipo float point. São dados, a resolução espacial, tamanho da célula, tamanho do pixel, é 0,000278 de largura e altura. E o sistema de coordenadas aqui está indefinido, mas sempre o Dental Podata está no sistema de coordenadas geográfico. Então você usa o Arc2Box para você definir a projeção desse arquivo. Você vai em Data Manage Tools, Projections and Transformations. Deixa eu ver aqui. Raster. No caso aqui vai ser Define Projection. Não vai nem em raster não. Adicione o arquivo. E aponto para o sistema de coordenadas. Aqui no caso, eu já sei que é WGS34. Dou um OK. Depois eu defino do outro também. Já coloquei em favoritos a projeção. Feito isso, você cria o novo projeto do ArcGIS para não ter nenhum problema com visualização. E adiciona novamente os arquivos, para ver se vai dar aquela mensagem. Olha, não deu aquela mensagem. E se eu for lá nas propriedades do DataFrame, eu tenho aqui que os dois dados estão no sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS34, código EPSG 4326. Os dois arquivos. Bom, após definir a projeção do arquivo, nós vamos visualizar o DEM, né? No caso, ele está com os valores aqui, em valor de notação científica, mas quando você mudar as propriedades desse arquivo na simbologia, mínimo e máximo, ele vai computar a estatística e vai mostrar para você o valor da altimetria. No caso, para essa folha, esta folha, ele vai de
340 mais baixo é 846. Só você executar no outro também, mínimo e máximo. Aí está. Agora que você tem o seu dado, você vê lá o modelo, consegue visualizar a elevação? Você pode no ArcToolbox transformar esse dado de float point para inteiro. Então você vai em raster, raster dataset, copy raster. É a ferramenta para fazer essa transformação. Vai ao primeiro, que é o do 21 mesmo. Vou botar ele aqui como 16 bits. Por que 16 bits? Porque se você visualizar aqui, o range dele vai de 340 a 856. São os valores de altimetria. Altitude, no caso. Esses valores eles ultrapassam o range de 8 bits, no caso. Que é o de, são 256 níveis de cinza. Aqui eu tenho até 846 níveis de cinza. Então, esse dado não pode ser alocado como dado de 1 byte ou de 8 bits. Esse dado tem que ser convertido para 16 bits. Porque o range de 16 bits vai de 0 a 65 mil. Então, vou colocar aqui default no data 0 e 16 bits não sinalizado. Ou seja, somente números positivos. Agora ele vai criar o seu primeiro raster. E nós vamos executar mais uma vez o do outro. Default. Deixa eu botar aqui primeiro. Eles precisam ser do mesmo tipo para poder executar as operações. Pronto. Agora você vê que ele está no valor inteiro, não tem mais o valor decimal. Então não vou precisar deste e também deste. Nas propriedades dele, coloca mínimo máximo. Agora você pode visualizar a tabela. Você vai nas propriedades do raster. Valores únicos, ele vai querer criar a tabela. Depois você volta para stretch, no caso, se você quiser. Aí está a tabela de atributos. Na verdade, essa tabela pode ser, ela fica melhor se você identificar como tabela de valores. Tabela de valores do seu raster. Vou mostrar desse também. Menor valor 340 e o maior 846. Pronto, basicamente é isso. Mas aí algum amigo pode querer, pode ainda questionar. Olha, mas eu quero que os dois rastros estão com diferentes radiometrias. Está mais escuro, está mais claro. Como é que eu deixo, como é que eu coloco os dois na mesma? Você faz um mosaico. Você vai em Windows Image Analysis, seleciona os dois arquivos e clica nessa ferramenta aqui que é para fazer o mosaico. Ele vai mostrar para você igual, tá vendo? Sendo que é um arquivo temporário, eu sempre falo isso. Então você tem que exportar esse arquivo para um formato correto. Mosaico topo data.
Vai ficar certinho. Esse aqui é o temporário, eu posso remover. Posso desligar esses aqui. E visualizar o meu arquivo único. Tá vendo? Não tem nenhum problema. Eles agora estão com a mesma resolução. Você pode executar o mesmo procedimento para construir a tabela, porque ele é um dado de que está do tipo inteiro. Então, sendo do tipo inteiro, a opção de tabela ela fica criada. Não tem problema. Tá aí o dado. Agora você pode construir seu modelo hidrológico, seu modelo de elevação. Você pode executar o procedimento que você achar que é necessário. Tá certo? Bom, esse é o tutorial de hoje. Nosso blog www.processamentodigital.com.br. Nossa página no Facebook é facebook.com/processamento digital. No nosso Twitter, é o meu Twitter mesmo, @jpsantos2002. E você pode enviar mensagem, pode comentar, pode questionar esse tutorial. Olha, você fez errado. ou tem um caminho mais fácil, descobriu outra maneira. Compartilha. O importante aqui é colaborar para que o conhecimento em gel ele venha se expandir. Tá legal? Um abraço e até a próxima.